estudando aí no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, não é isso? E hoje nos compete estudar os itens 4 e 5, o mandamento maior, o maior mandamento, conforme a tradução. Então, nós vamos aqui também esmiuçar o significado de algumas palavras. Por exemplo, mandamento, o maior mandamento. Por que mandamento, né? Lá na Bíblia tem os 10 mandamentos, não é isso? Por que essa expressão mandamento? Será que tem alguém mandando? Como é que é isso? Se é mandamento, alguém manda, né? Alguém tem que obedecer, não é isso? Por que se utiliza essa expressão mandamento? A gente sabe que lá na Bíblia tem os 10 mandamentos. Porque antigamente as pessoas não tinham essa noção de lei natural, enquanto um princípio organizador das coisas. Então não se tinha essa noção de que existe uma lei moral, porque existe um conjunto de leis morais organizando a vida moral das coletividades e das pessoas. Então, o que aqueles que estavam encarregados de conduzir os povos diziam? Deus mandou não matar. Deus mandou não cobiçar as coisas do próximo. Deus mandou amar a Ele sobre todas as coisas. Sempre iam atribuindo a Deus. O que, de fato, não está errado, porque esses princípios vêm de Deus. Não é isso? Mas a gente precisa entender que são princípios que estão aí estabelecidos. Assim, são mecanismos de funcionamento das coisas. Deus não fica dizendo toda hora a mesma coisa. Né? Não matarás, não. Matar tem uma consequência. Existe uma lei moral, uma lei natural, que organiza a nossa vida moral, e sempre que a gente se afasta dessa lei, a gente sofre um pouquinho, ou sofre muito, de acordo com a nossa necessidade. Então, nessa época era necessário que Moisés e os profetas usassem desse artifício, de dizer, ó, Deus está mandando isso, Deus está mandando aquilo, porque o povo não obedecia. Se eles dissessem que eram eles que estavam dizendo aquilo, eles não iam obedecer. Então eles diziam, Deus está mandando fazer assim, fazer assim, fazer assim. E aí as pessoas obedeciam, que acreditavam que realmente estava vindo de Deus. Né? Bom, o tempo foi passando e Jesus, que é o condutor do progresso da humanidade, progresso intelectual, progresso tecnológico, tudo isso depende da autorização de Jesus para acontecer. Não tenho dúvida disso. Quando encarna um espírito adiantado para promover um progresso grande no ramo tecnológico, no ramo científico, podem ter certeza que é com a autorização de Jesus que isso acontece. Né? A gente, mas é resultado do trabalho do homem. Sim, é resultado do trabalho do homem, mas aqueles que vieram para impulsionar o adiantamento, normalmente são espíritos que já conquistaram essa capacidade de fazer a humanidade caminhar, e eles vêm e trazem as descobertas, trazem os avanços, assim como tem aqueles que trazem os avanços morais. Todos esses são espíritos mais adiantados. Vêm e impulsionam o progresso. Impulsiona o progresso intelectual, impulsiona o progresso artístico, impulsiona
impulsiona o progresso tecnológico, impulsiona o progresso moral também. Às vezes a gente pensa que são só aqueles que vêm impulsionar o progresso moral que são enviados do Cristo, mas não são não. Outros que vêm promover o progresso intelectual e tecnológico também são enviados de Jesus. Mas quando Jesus percebeu que a humanidade estava já preparada para começar a compreender o amor e a caridade, o que ele fez? Ele veio pessoalmente. Quando ele percebeu que a humanidade já era capaz de começar a entender essas lições morais que ele tinha para trazer, ele veio pessoalmente. Deixou o seu evangelho, aí, até deixou uma série de ensinos, de orientações, e deixou também muitos exemplos, que às vezes a gente presta atenção no que ele disse, mas não presta atenção em como ele se portou diante das situações. E essa situação que nós vamos estudar hoje é uma situação interessante nesse aspecto. Quando o fariseu perguntou para ele: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ou qual é o mandamento maior? Com que intenção ele fez essa pergunta? Está lá no Evangelho. Vamos ver como é que ele perguntou isso. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Propôs essa questão a Jesus com que finalidade? O que quer dizer isso? Para o tentar. Ele entrava em contradição com a lei da época, para eles poderem prender ele, né? Exatamente. Queria comparar o que ele ia dizer com o que disseram os profetas, com o que disse Moisés, com o que disse Isaías, Jeremias, todos aqueles profetas, né? Ele queria comparar. E esse fariseu era doutor da lei, quer dizer, ele conhecia muito bem as Escrituras, o Antigo Testamento. Então ele propôs essa questão a Jesus. Ele estava bem intencionado? Não estava bem intencionado. Ele propôs essa questão assim como quem lança uma armadilha, como quem lança um desafio. E Jesus? Ele mordeu essa isca? Não, né? Ele já conhecia, sabia qual era a intenção. Sabia qual era a intenção dele, né? E como é que Jesus se portou então? O que ele fez? Ele se intimidou? Não. Também não, né? Também não ficou aborrecido, não ficou com raiva, nada disso. Ele, com muita humildade, aproveitou aquela oportunidade para deixar um ensinamento para todo mundo, para a humanidade inteira. Ele aproveitou aquela oportunidade, deixou um ensinamento para beneficiar a humanidade inteira, inclusive para beneficiar esse que estava ali desafiando. Ele não só não revidou aquela tentativa de agressão, vamos dizer assim, mas deixou uma lição que beneficiou, inclusive, aquele fariseu, porque deixou um ensinamento para ele. Se ele não quis aproveitar, o problema dele, não sei se ele quis aproveitar ou não, com ele. Mas o que Jesus ofereceu
foi o melhor. Ofereceu o melhor, ofereceu um ensinamento assim, da melhor qualidade. Inclusive para esse que queria tentar, queria, digamos assim, puxar o tapete dele, como a gente costuma dizer. Então é um exemplo, onde é que nós estamos querendo chegar? Que é um exemplo para nós. Às vezes a gente presta atenção só no que Jesus disse, mas a gente precisa entender também como ele procedia em relação às pessoas. O amor que ele tinha pelas pessoas. Não ficou aborrecido, não ficou com raiva. Ele aproveitou para beneficiar, inclusive, aquele que estava querendo prejudicá-lo. Deixou um benefício também para todo mundo que estava lhe ouvindo, inclusive o fariseu. Mas a humanidade, de um modo geral, não aproveitou muito esses ensinamentos que Jesus trouxe. Alguns aproveitaram, mas a humanidade terrena aproveitou um pouco, alguma coisa, mas não muito. Enquanto a ciência caminhou no estudo das leis naturais que governam o mundo físico, pelo menos as leis que governam o mundo da matéria sólida, da matéria compacta, o entendimento dessas leis, a ciência conseguiu avançar bastante. A química, a física, a biologia mesmo avançou bastante. Ainda falta entender mais a questão dos fluidos e tal, isso ainda tem um pouco mais para se descobrir, mas a gente sabe que vai chegar lá. Mas a ciência caminhou. E as religiões, elas caminharam no estudo das leis morais? Do tempo de Jesus em diante, porque as religiões tomaram para si a condução da vida moral, das coletividades. Mas enquanto a ciência cuidou do desenvolvimento da parte material da vida, das leis da matéria, que também são leis de Deus, as leis que governam a vida, a matéria também são leis criadas por Deus, porque Deus criou o mundo material todo. É isso? Os animais, as plantas, as pedras, tudo é obra de Deus. Não é obra nossa, é obra de Deus. Deus criou todas as condições necessárias à sobrevivência dos seres vivos, inclusive da nossa sobrevivência. O ar para a gente respirar, tudo é obra de Deus. Então a ciência avançou no estudo dessas leis de Deus que governam o mundo material. Mas as religiões, elas cuidaram de aprofundar o entendimento das leis morais? Não. Parou no tempo. Parou no tempo. As religiões pararam no tempo. Então, porque está escrito, tem que ser como está escrito, e acabou, não se discute. E com isso também criaram mecanismos para contornar aqueles efeitos que a própria lei moral ia produzindo. Por exemplo, a criatura fez uma coisa errada. O que a lei moral faz com o indivíduo? Em primeiro lugar, ela apresenta o sentimento de culpa. Isso é a lei. A pessoa fez uma coisa errada, a lei moral traz naturalmente um sentimento de culpa, que é para a pessoa não fazer mais aquela coisa que a sua consciência já reconhece que não foi boa. Isso é a lei. Aí o que as religiões fizeram? Criaram as indulgências, o pagamento de... Ou seja, você pode continuar fazendo coisas erradas, depois você paga e está tudo certo. Só que a consciência sabe que
Não é assim. No fundo, o indivíduo sabe que não pode ser assim. Isso vai criando o quê? Um complexo de culpa. À medida que a pessoa tenta enganar a própria consciência, ela vai criando para si um complexo de culpa. Ela vai adoecendo. Tudo isso que a gente inventa para enganar a consciência nos faz mal. Né? Essa questão de botar a culpa nos outros. Às vezes a gente faz uma coisa errada, mas foi porque fulano, não sei o quê. Você xingou o outro, mas ele me xingou primeiro. Isso aí não justifica, um erro não justifica o outro. A pessoa um agride o outro, mas ele me agrediu primeiro. Isso aí são desculpas que, na verdade, não justificam o erro e criam na alma um complexo de culpa. Porque, no fundo, a gente sabe que a vida não pode ser assim. Então, as religiões, elas ficaram meio paradas no tempo mesmo. Ficaram paradas no tempo. Até que chegou um momento em que Jesus entendeu que já era possível restabelecer tudo aquilo que ele quis ensinar e esclarecer as outras dúvidas que pudessem surgir ainda. Foi quando veio, então, Allan Kardec trazer a codificação da doutrina espírita. Então, essas expressões, onde é que eu estou querendo chegar? Essas expressões do Antigo Testamento, do Velho Testamento, elas até foram usadas, mas a gente precisa ir aprofundando o entendimento do que quer dizer aqueles termos. Né? O maior mandamento quer dizer o quê? A lei principal. Qual é a lei principal? Que engloba tudo. É o amor a Deus. É o amor a Deus. O que é esse amor a Deus? Inclui aí o respeito a Deus e a sua obra. Inclui a conscientização da justiça divina, da sua misericórdia. O amor a Deus, ele engloba uma porção de coisas. Eu amo a Deus porque eu faço minha prece, minha oração. Não é só isso. É como nós nos relacionamos com Deus. Nós enxergamos o próximo como uma obra de Deus também. Nós somos filhos de Deus. Cada um de nós, é filho de Deus. Mas a gente enxerga o outro também como um filho de Deus. A solidariedade e a fraternidade são consequências desse entendimento. De onde nasce a fraternidade? A fraternidade é aquele sentimento de que todos somos irmãos. Não é isso? Somos irmãos por quê? Porque somos filhos de Deus. Não só eu, mas também os outros. O que é bom, o que ainda vai ser bom um dia, mas que ainda tropeça. Não é isso? Vai ser bom um dia, mas ainda não consegue ser. Aquele que é justo, aquele que ainda vai entender o que é ser justo, o que é viver com justiça, com um senso de justiça. Aquele que já tem o senso moral amadurecido, aquele que ainda vai amadurecer o senso moral. Todos são filhos de Deus. Então, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ele diz, o segundo mandamento é semelhante a este. Olha como ele fala no segundo mandamento. Ele fala do primeiro e do segundo. Jesus lhes respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, quer dizer, de todo o entendimento. Jesus ainda esmiuça
um pouquinho esse amor a Deus aqui. Né? Significa que a gente deve respeitar a obra de Deus. Respeitar, procurar conhecer, compreender e respeitar as leis divinas. Então, por exemplo, se a gente se vinga de alguém, mesmo que seja uma bobagem, a gente fica com raiva da pessoa e faz uma pirracinha e se vinga. A gente está agindo de acordo com a lei de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Está na lei a vingança? Não está na lei. Então, a gente entender a lei de Deus, quando a gente conserva uma antipatia por alguém, e aí a gente age conforme essa antipatia, a gente está agindo de acordo com a lei de Deus? Não está. Então, nós já vamos tendo condições de entender as leis de Deus, os mandamentos, que na verdade é uma lei da natureza. É uma lei, sendo uma lei da natureza, está aí para todo mundo. Onde é que estão gravadas as leis morais? Na nossa consciência. Então, as leis morais estão na nossa consciência. A criatura encarnou, ou está desencarnada, tem ali a lei moral. É claro que na fase da infância, muito pequenininho, ainda não está com a consciência ainda bem desenvolvida, não está com a compreensão ali bem apurada das coisas. Mas chegou na idade adulta, já está lá com 16, 17, 18 anos, a consciência já está lúcida. O espírito ali encarnado tem plena condição de procurar compreender. Agora, é claro que o grau de compreensão das consciências vai variar de pessoa para pessoa. É isso, vai variar de pessoa para pessoa. Quanto mais a pessoa quer compreender, quanto mais ela analisa, quanto mais ela medita, o grau de compreensão vai avançando. Né? Por exemplo, um juiz que pensa muito nas questões ali do certo e do errado, tem um grau de compreensão adiantado. Um advogado que está ali analisando a conduta das pessoas para defender, para acusar, ele vai desenvolver bem a sua consciência. Mas nós também vamos desenvolvendo a nossa. A gente vai amadurecendo, a gente vai vivendo, e a nossa consciência vai se desenvolvendo. Não é o caso da gente bloquear esse desenvolvimento, não. Ele vai se desenvolver. Lá no Livro dos Espíritos, tem até uma questão que trata da lei natural. Deixa eu achar. Que os Espíritos analisam essa questão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para a gente rapidinho. Kardec pergunta assim aos Espíritos: o que se deve entender por lei natural? Ele está perguntando aqui a lei natural moral. Né? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí Kardec volta à questão: será possível que Deus, em certa época, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Então é justamente isso que a gente está falando aqui, do conhecimento da lei moral, da compreensão dos mandamentos. Né? O fariseu perguntou: qual é o principal? Vamos lá. A todos os homens Deus
facultou Deus os meios de conhecerem as suas leis? E os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la. Quer dizer, todo mundo pode conhecer as leis de Deus, mas nem todos a compreendem. Nem todos a compreendem. Por que não compreende? Por falta de desenvolvimento do senso moral. Todos têm em si a sementinha, vamos dizer assim, do senso moral. Todo mundo traz a capacidade de desenvolver a sua compreensão. Não tem um que tenha mais capacidade do que o outro, não. Capacidade todo mundo tem de desenvolver a compreensão. Todo mundo pode compreender a lei de Deus. Os homens de bem, o que são os homens de bem? São aqueles que já trazem essa compreensão já desenvolvida na sua alma. Aquele que pratica a lei de Deus, né? Com todo o seu entendimento, com toda a sua compreensão, fazem o bem sem olhar a quem, né? Cumprem a lei de justiça e caridade, os homens de bem, e os que se dedicam a investigá-la. Acho que a gente está mais nessa segunda parte aí. Os que se dedicam a investigá-la, os que se dedicam a entender, os que se esforçam para compreender, são os que melhor a compreendem. Então a lei de Deus, ela está aí para todo mundo, mas aqueles que já trazem o progresso realizado e aqueles que estão querendo progredir são os que melhor a compreendem, os que estão querendo entender a lei de Deus. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Por isso que eu disse, aqueles que são bons, aqueles que ainda vão ser bons, aqueles que compreendem a lei de Deus hoje e aqueles que a compreenderão um dia, no futuro. Mas a lei de Deus é para todo mundo. Todos chegarão a compreender. É inevitável. Inevitável. É inevitável. É fatal. E ele ainda diz aqui, porquanto é forçoso que o progresso se efetue. É forçoso que o progresso se faça. Não tem como ele impedir. Então, todos chegarão lá. Então, Kardec perdi um pouquinho. Perdi um pouquinho aqui nas minhas anotações, mas vamos lá. A questão da caridade. Então Jesus disse, amar a Deus com todo o entendimento, toda a compreensão, toda a nossa alma, e amar o próximo como a nós mesmos. O segundo, e aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O bem que nós queremos para nós desejarmos ao nosso próximo. Não desejar para os outros nenhum mal que a gente não deseje para nós. Deus que existe para o nosso adiantamento. E não adianta a gente querer fugir a uma lei natural. Do mesmo jeito que se a gente colocar uma panela de água no fogo, ela vai ferver e vai evaporar, é uma lei natural. Não adianta a gente querer achar que vai ser diferente. Se a gente jogar uma pedra para cima, ela vai voltar para o chão. É a lei da gravidade. Não adianta a gente querer achar que vai ser diferente. Com relação às questões morais, também existem essas leis que são leis fixas. Não adianta a gente achar que vai ser diferente, porque não vai. Então, por exemplo, os relacionamentos entre as pessoas. Qual é a lei que rege o relacionamento entre os indivíduos? Não é a lei de
fraternidade, de solidariedade? Então, se a gente tem uma ligação com alguém que não é de fraternidade, essa ligação vai ter que ser trabalhada para se tornar uma ligação fraterna. É claro que vai depender do progresso de ambos. Mas a gente não pode ficar para trás por causa da falta do progresso do outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque os relacionamentos entre os seres que Deus criou, segundo a lei que está estabelecida para a felicidade de todo mundo, é a lei de fraternidade. Isso para a felicidade de todo mundo. Sem a fraternidade entre as pessoas, vai haver felicidade? Não vai haver. Sem a fraternidade, não vai haver felicidade. Então, mas eu odeio fulano. Mas esse ódio vai ter que ser transformado. É a lei. É a lei. O ódio não está de acordo com a lei. Mas eu não suporto aquela pessoa. Mas qual é a lei? Não é a fraternidade? Não é a solidariedade? Então, da nossa parte, esses sentimentos têm que ser trabalhados, tem que ser modificado, independentemente do outro progredir ou não. Porque quando a gente não tem como evitar que o mal nos atinja. Porque a gente tem o nosso passado, a gente tem os nossos débitos, a gente tem uma série de situações que a gente está vivendo num mundo de provas e expiações, onde existe o escândalo, como disse Jesus, então algumas coisas vão nos atingir. Mas se a gente permanece no mal, se a gente revida, se a gente responde, age ou reage de uma forma que não está de acordo com a lei, isso é uma opção nossa. Reagir de uma forma contrária à lei é uma escolha nossa. Permanecer com raiva de alguém é uma escolha nossa. O que o outro fez foi a escolha dele. O que o outro fez conosco foi uma escolha dele. Nos prejudicou, nos atingiu, nos feriu, nos magoou, escolha dele. Nos atingiu. Mas permanecer com mágoa, com raiva, com desejo de vingança, isso é uma escolha nossa. A gente é quem responde por isso. Não é o outro. Permanecer com desejo de vingança é uma opção nossa. Então, por isso que Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. Ele não diz aqui quem é o próximo. Amar quem nos ama é bom, é fácil, a gente deve amar. Mas, Jesus disse que esse amor deve ir além até daqueles que nos amam, dos nossos parentes, né? Se amar até os inimigos, orar pelos que perseguem e caluniam. É claro que não é aquele amor de a gente confiar. Amar é uma coisa, confiar já é outra. Confiar é diferente. A gente não vai confiar em quem pode nos prejudicar. Mas não desejar mal, não guardar mágoa, não ter desejo de vingança, isso é uma escolha nossa, que a gente pode fazer. E deve. Por que deve? Tem a ver com o nosso progresso? Com o nosso adiantamento? Com a elevação das nossas almas? Só tem. Só tem a ver, né? A gente está estudando o capítulo fora da caridade não há salvação. A gente ainda tem que ver o significado dessa palavra salvação também, né? Mas a gente está falando por enquanto aí
da caridade moral. Porque essa atitude que nos beneficia, a gente perdoar, a gente se beneficia, a gente se harmoniza com a lei, a gente fica melhor. A gente, não é? A gente não guardar mágoa é um benefício para a gente, não é benefício para os outros. A gente trazer o nosso coração em paz com relação ao que os outros fizeram é benefício para quem? Para os outros? Para a gente. É bom para a gente. A gente não ficar sofrendo pelas coisas ruins que os outros fizeram conosco, é um benefício para nós. É um benefício para a gente. Né? Agora, por que essa é a atitude da salvação? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, com caridade há salvação. A caridade nos leva à salvação. E fora da caridade é que não há salvação. O que é essa salvação aí? A gente vai ser salvo de quê? O demônio vai pegar a gente? É isso? Não, né? A gente sabe que não existe demônio, não existe nada disso. Aquele inferno que as religiões pintaram não existe, né? A gente já sabe disso. A gente sabe que as religiões não têm o poder de perdoar ninguém. Ou tem? A religião pode perdoar alguém? A religião pode salvar alguém das suas culpas, dos seus erros, dos seus pecados? Também não. Não é isso? A religião pode dar quitação para alguém das suas faltas? Não, a gente sabe que não. Nós aqui, a gente sabe que tem religião que promete salvação. Mas a gente sabe também que, como tudo está submetido a leis da natureza, a nossa conduta está submetida a leis da natureza, não é a religião que vai nos salvar ou vai nos isentar de uma reparação de uma falta nossa. A gente cometeu um erro. A gente sabe que, segundo a lei de Deus, a gente deverá reparar aquele erro. O que a lei nos pede é isso, que a gente repare aquele erro, conserte aquela situação. Alguma religião vai nos liberar de consertar? Não vai. Vai mexer na nossa consciência para tirar a culpa? Não vai. O sentimento de culpa é uma coisa que está na lei natural. O sentimento de culpa. O complexo de culpa é quando a gente tenta enganar a lei e vai acumulando as culpas. A gente bota a culpa nos outros, mas a gente sabe que não foi, que a gente quer esquecer a nossa responsabilidade. A gente acha que foi o outro que fez, o outro que começou. Enfim, quando a gente quer fugir do sentimento de culpa, a gente acaba caindo no complexo de culpa, porque fica aquilo lá armazenado, que a gente nega a nossa responsabilidade, mas ela está ali na nossa consciência. Então, nenhuma religião vai tirar da criatura o complexo de culpa. Não vai tirar, fica lá com a criatura. Né? Então, temos que perder de novo o que eu estava falando. Fora da caridade não há salvação. Essa salvação aí é como nós vamos resolver os problemas e aproveitar a nossa encarnação. Como nós vamos nos harmonizar com a lei de Deus? É fazendo a caridade, principalmente a caridade moral. A material também, porque a gente traz débitos do passado nesse campo e também porque a caridade material também está de acordo com o sentimento de fraternidade. Se todos são irmãos, se as condições de sobrevivência nos são dadas por Deus,
Então, a caridade material também é uma necessidade, que a consciência nos aponta. Se as condições de sobrevivência nos são dadas por Deus, o ar que a gente respira, a gente não compra, né? Os alimentos a gente compra, mas alguém trabalhou ali para produzir aqueles alimentos, né? A casa que a gente mora, alguém construiu, se não fomos nós, geralmente alguém trabalhou ali para fazer, a gente remunera, né, aquele trabalho. De alguma forma, há uma troca que está dentro da lei de fraternidade. Né? Todos contribuem para o bem geral. Aquele que sabe construir, constrói. O que sabe plantar, planta. Enfim, cada um faz aquilo que pode fazer, aquilo que sabe fazer, aquilo que a vida permite que faça. Quem sabe fazer exame, tirar sangue para fazer exame, vai tirar sangue para fazer exame. Né? Cada um vai fazer aquilo que sabe, aquilo que pode fazer. Dentro de uma sociedade com tantas coisas para se fazer, cada um vai encontrando aquele trabalho que pode fazer. Né? Então, e a salvação? A gente estava falando, fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? Vai salvar quem e de quê? Na época, existia essa ideia de salvação. Quando Jesus veio à Terra e tal, as pessoas acreditavam que haveria uma salvação. E as religiões também alimentaram essa ideia de salvação. Mas o que existe, no fundo, é o aproveitamento das oportunidades que a encarnação oferece. O que existe é aproveitamento das oportunidades que a vida nos oferece. Aproveitar no sentido do nosso progresso. Então, quem perdoa, aproveita. Aproveita por quê? Porque aquela atitude de perdoar desenvolve um sentimento que já está em germe em todos nós. Já existe em todas as pessoas, como princípio, a capacidade de perdoar, o sentimento do perdão, que deriva do amor, da compreensão. Todo mundo tem, pelo menos em potencial, a capacidade de perdoar. Uns já desenvolveram um pouco mais, outros desenvolveram um pouco menos, ou quase nada. Mas aquele que desenvolveu um pouco mais, como é que ele desenvolveu? Perdoando que a gente desenvolve a nossa capacidade de perdoar. Então, todos esses espíritos muito adiantados, que já não cometem mais a vingança, não praticam mais essas atitudes de revide, não se aborrecem com os erros dos outros, nem quando esses erros os atingem, né, ou têm a intenção de o atingir. Como é que eles chegaram a esse ponto? Foi exercício, exercitando. Jesus aqui perdoou o fariseu estava mal intencionado. Jesus sabia que ele estava mal intencionado. Mas Jesus perdoou. Tanto perdoou que deixou um ensinamento que beneficiava inclusive ao fariseu. Jesus perdoou. A caridade é entender o outro. Entendeu, sabia que o fariseu ainda não tinha chegado lá, não tinha desenvolvido muito essa compreensão. Jesus perdoou o fariseu e ainda deixou, vamos dizer assim, um presente para ele, que foi esse ensinamento. Mesmo quando foi crucificado, Jesus perdoou. Essa capacidade, que a gente sente bem a capacidade, né? Quando a gente não consegue perdoar, significa o quê? Mas isso eu não consigo perdoar. Significa o quê?
que a gente ainda não se exercitou naquele tipo de perdão. Quando a gente diz, isso eu não perdoo, é porque a gente não se exercitou nesse tipo de perdão. A gente vai, por força da lei de Deus, aprender a perdoar. Qualquer coisa a gente vai aprender a perdoar. Porque está na destinação da alma saber perdoar. E é caridade. Fora desse perdão não tem salvação. Quer dizer, não tem aproveitamento da encarnação. Não perdoou, não aproveitou a oportunidade. Vai ter outra. Mas vai ser preciso que a situação volte como prova. Porque é prova, né? Vai precisar voltar como prova até a criatura, até a gente, nós, eu, você, todo mundo aqui, conseguir perdoar. Mas quando Pedro pergunta para Jesus, mas quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Jesus diz 70 vezes 7 vezes. Quando cada um de nós conseguimos aceitar, nós estamos presos a esse nome. E se nós estamos presos a esse nome, onde é que nós vamos avançar? Se nós ficarmos presos, certamente que vamos ficar presos. Perdoando ou não perdoando, a ligação existe. Porque todos somos irmãos, estamos ligados uns aos outros pela origem que é divina. Somos todos filhos de Deus, temos todos a mesma origem, estamos todos ligados uns aos outros pelos laços da fraternidade. Se a ligação não é de fraternidade, ela vai precisar se transformar numa ligação de fraternidade. No primeiro momento a gente pode se afastar, a gente pode deixar que fulano tem que caminhar um pouco mais, fulano não posso confiar. Nosso raciocínio, nosso entendimento, não posso confiar nessa pessoa, não posso abrir a guarda aqui, isso pode me prejudicar, eu tenho que tomar cuidado. Mas o outro vai progredir, ele também vai ser um espírito perfeito, como nós seremos um espírito perfeito um dia. Então todos nos encontraremos outras vezes em outros níveis de evolução. A gente às vezes analisa só a nossa situação presente. Realmente não dá para confiar no fulano, não dá para confiar na fulana, neste momento. Mas aquela pessoa vai progredir. Nós também vamos continuar progredindo. E aquele que errou vai reparar a sua falta. Vai sofrer, enfim, tem lá a reparação, tem a expiação, tem a lei que vai atuar sobre a criatura. Mas ninguém vai ficar esquecido. A misericórdia de Deus determina que ninguém fique esquecido. Todo mundo vai progredir. Mesmo que a pessoa esteja ainda muito primitiva, muito atrasada, violenta, agressiva, pode demorar mais tempo, muito tempo, mas vai progredir. Então, se a gente revida, se a gente age com orgulho ou com egoísmo, o que acontece? Lá no Evangelho fala assim, vamos ver como deixa eu ver qual foi o Espírito, vou botar aqui o nome do Espírito. Mas diz assim, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Que a gente já entendeu aqui o que é salvação. É a gente aproveitar as oportunidades da nossa encarnação, para progredir, para se melhorar, para desenvolver as potencialidades que a gente traz. O perdão aqui foi um exemplo.
traz muitas potencialidades para desenvolver. E a caridade é que vai nos ajudar a desenvolver tudo isso. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição, quer dizer, a senda da perdição. Por que o egoísmo e o orgulho são a senda da perdição? Quer dizer, quando a gente age com egoísmo, quando a gente procede com orgulho, a gente vai para o caminho da perdição. Quer dizer, a gente perde o quê? A gente perde o quê? A gente perde a chance que Deus nos deu, né? Oportunidade. Vai ter outras? Vai ter outras. Mas aquela passou. Aquela deixamos passar. É claro que vamos ter outra, ou seja, vamos passar por situações semelhantes para repetir a lição. E geralmente essas situações não são boas. Situação que exige da gente. Tem os agravantes, né? Situações que exigem valores morais, que testam as nossas conquistas, não são situações agradáveis. Situação que vai medir a minha compreensão, não é com uma situação que me agrada que eu vou ter a minha compreensão medida. Geralmente são situações de teste, de prova, de dificuldade, situações embaraçosas, que vão contra aquilo que eu gostaria de ter ou de vivenciar. Mas se a gente deixa passar uma oportunidade, a gente vai precisar repetir a lição. E essa repetição não é que seja um castigo de Deus. Muita gente vê como um castigo. Mas não é um castigo, é uma outra oportunidade de nós passarmos por aquilo que a gente não conseguiu passar direito. É a lei natural. É a lei. Tem a lei ali, né? Se a lei é de fraternidade e eu não consigo conviver com fraternidade, o que vai acontecer? Eu vou precisar de oportunidades, às vezes de mais encarnações, e as encarnações em mundos de provas e expiações são sempre encarnações sofridas. São sofridas. E se a gente precisar de menos encarnações em mundos como a Terra, melhor. Vai ficar numa região espiritual melhor, trabalhando. É claro que a gente vai ter que voltar. A encarnação não é ruim nesse sentido porque ela ajuda no nosso progresso. É boa nesse sentido. Mas são sofridas essas encarnações. Quanto menos encarnações a gente precisar para se desenvolver, melhor. Melhor para nós. Quanto mais encarnações a gente precisar, é mais tempo, é mais sofrimento, é mais luta, mais dificuldade. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. A gente poderia dizer, fora da caridade não há aproveitamento da encarnação. Fora da caridade não há crescimento espiritual, moral, pelo menos na parte moral. Pode desenvolver outras potencialidades. Mas essas vão se desenvolver mesmo. A inteligência se desenvolve por força do trabalho, do estudo. A inteligência vai se desenvolver. Né? Agora, o lado moral, que é o que Jesus estava tratando ali, precisa da caridade para se desenvolver. Sem a caridade a gente não consegue. Não consegue. Os espíritos que vieram na terra em missão, passaram pelos tormentos, sofrimentos, e foram caridosos. Vieram fazer a caridade, mas saíram daqui pleno, né? Fizeram o seu trabalho sem reclamar. Muitos desses espíritos, E a gente, não, eles reclamam muito, né? Qualquer coisinha.
muitos desses espíritos que vieram exemplificar a caridade fizeram seu progresso até em outros mundos, às vezes, até em outros planetas, e vieram ensinar aquelas virtudes, aquelas qualidades que já são normais nos mundos mais adiantados, porque os mundos também são solidários. É frequente a encarnação de espíritos mais adiantados aqui na Terra para ensinar os valores morais. Assim como tem espíritos que vêm de mundos mais adiantados para trazer um progresso tecnológico, por exemplo. Porque como é que a gente vai imaginar esse progresso tecnológico todo que a gente está vivendo? Né? Antigamente cortava com um serrote, né? Você cortava uma madeira, você serrava aquilo ali. Né? Depois veio a maquita, hoje já corta, até com laser o pessoal corta as coisas aí. Até com laser o pessoal está cortando. Então a gente vê que é um progresso grande. Né? Antigamente, para você cortar uma barra de ferro, era uma luta. Era uma luta para você cortar uma barra de ferro. Hoje o pessoal corta aí, tem lá as ferramentas que cortam a barra de ferro sem fazer força. Corta uma barra de ferro sem fazer força. Corta madeira sem fazer força. Quanto que o pessoal sofreu com um serrote lá? Não é um progresso? E outros progressos vão chegando. Muita comunicação aí, a internet, tudo mais, facilita muito a vida da gente. Né? Agora, quem traz esses progressos para a Terra? Com certeza são espíritos que vêm de mundos mais adiantados e a ciência aproveita. Da mesma forma que a gente tem que aproveitar o progresso moral. Às vezes a gente enxerga muito benefício do progresso tecnológico, mas a gente não consegue enxergar com o mesmo interesse o benefício do progresso moral, que é muito grande. E a gente precisa ter interesse também, se interessar por esses benefícios do progresso moral. A gente aproveitar a nossa encarnação. Então, meus irmãos, estamos chegando à nossa hora, né? Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, que a gente possa prosseguir os nossos